trabalho, sabe que eu não tenho linha definida, eu estudo de tudo e procuro correlacionar os ensinamentos de uma forma bem equilibrada. Para isso, eu tenho um conhecimento que me dá uma certa vantagem para explicar o tema de hoje, que é a parte dos chakras e da aura humana. É que quando eu tinha 34 anos, eu tive uma regressão de memória fora do corpo, espontânea, e aí eu lembrei de uma vida que eu era professor de yoga, o conhecimento do sânscrito ficou na minha cabeça e não saiu. Então vocês vão ver tudo isso aqui projetado para evidenciar o que eu estou falando. Oi? Vamos lá. Aplicação de Ti ou aplicação de Ki, China e Japão. Bom, finalmente o Reiki, tá? A palavra Reiki vem do japonês de duas palavras. Ki, que é a palavra japonesa para força vital, e Rei, que tem duas traduções, sabedoria universal ou amor universal, tá? Então o método do Reiki é um método de buscar uma egrégora, uma atmosfera do Reiki, para puxar uma energia que vem, tá? Ou seja, puxar o Rei, para que o Rei passe pelo teu Ki e flua para dentro do paciente, através de certas posições, visualizações ou mantras. Segundo o Reiki, quando você passa energia, a energia é tão inteligente que ela sabe o que ela faz. Então você só se torna um canal, não precisa fazer nada, porque deixa ela fazer. Porque ela não é apenas essa, mas essa aqui, dentro daquela. E essa aqui, sendo a sabedoria universal, sabe tudo. Então vai entrar e vai fluir e fazer o que precisa fazer. Baseia-se então de que a pessoa que vai ser o canal desta energia seja tão limpa quanto a energia que vem. Por isso uma abertura de canal durante uma iniciação, para que ela seja limpa e digna de canalizar esta. Ora, se o Rei é a sabedoria universal e é o amor universal, para você ser um canal igual ao Rei, você teria que ser um sábio amoroso. É isso que você é? Ou é apenas um ser humano encrencado? Uma coisa tem que ser igual a outra para sair igual, senão vai dar diferença. E aí entra uma das lendas do Reiki, que você é só um canal. Não é verdade. Qualquer clarividente meia boca te prova isso. De que o reikiano afeta a energia que passa, a não ser que ele seja esta criatura aqui. Um sábio ou alguém tão cheio de amor, que o amor que vem é igual ao amor que ela tem, então sai igual. São os grandes reikianos que eu conheço, são as pessoas amorosas. Entendeu agora? Agora, entro num curso, aprendo um monte de técnica e não enfio amor, eu não sou canal, não. Entendeu agora a diferença que eu estou tentando te mostrar? Eu adoro o Reiki, mas eu não gosto de reikiano burro. Porque eles estragam o Reiki e fazem merda. O paciente sai mal falando do Reiki, sai falando mal do Reiki depois. E tem que ser falado para ver se o pessoal se toca. E aí o argumento é o seguinte. Vou mostrar e provar o que estou te falando. Eu tenho uma caixa d'água. Tem um encanamento. Cá embaixo tem a torneira, tá? Abrir a torneira, a água para sair aqui precisa passar aqui, no canal. Aqui está o Rei, a caixa d'água universal, a usina de tudo. Esse é o reikiano. O canal por onde o Rei tem que chegar e fluir. O que acontece numa caixa d'água se o encanamento está cheio de ferrugem dentro? A água sai limpa? Porra, isso você não aprende isso num curso de Reiki, esse é o argumento básico. De que se você estiver sujo, você suja o que vem. Por esse argumento eu estou te provando. Um cano sujo não passa água limpa, embora a caixa d'água esteja limpa. O que então tem que ser feito numa iniciação? Limpar as crostas, abrir os canais, para que aquilo possa fluir. Vem um mestre cheio de amor, ele tem que ser alguém igual e te abre. Agora, se você vai manter o nível, é por outra coisa. Durante o dia, briga pra caramba, faz um monte de merda e vai aplicar um Reiki, depois você é só um canal? E as novas crostas que você criou na tua aura? Você acha que não tem influência? Entendeu agora? O Reiki é muito bom, mas não tem muito reikiano muito bom. E vai dar diferença. A mesma coisa se aplica no passe. No passe em qualquer método. Eu estou citando o Reiki porque o Reiki, o pessoal vende esta mentira de que você é só um canal. Olha o que eu venho escutando. Eu posso dar um Reiki fumando porque eu só sou um canal. Mentira. Posso dar Reiki de pileque porque eu sou o canal. Eu posso ter brigado com alguém e dar um Reiki logo depois eu sou o canal. Tenho ouvido isso ao longo dos anos. Então, é isso que eu estou querendo. Há uma lenda
Se você trabalha com energia, independente do método, se vai atender alguém, um pouquinho antes, se enche daquele amor, tá? Para você ficar igual aquele amor que vai vir. E detalhe, você não está curando ninguém, você é um agente. Teu papel é se abrir para que aquela força maior haja, mas você é tão trancadinho, cheio de emoção presinha, cheio de medo. Como que você vai se abrir? Não consegue abrir, porque na hora de abrir o coração tem um monte de porcaria egoísta lá dentro. Isso você não tira numa iniciação, leva uma vida inteira para quebrar o ego. Por isso que eu falo, um canal perfeito é um canal sem ego. Não é o nosso caso. A gente é um canal mais ou menos de acordo com o que a gente pode. Naquele dia demais, você é um canal maravilhoso, mas tem dia que você é um canal meio complicado. Antes do rei passar para o paciente, o rei vai te tratar. Porque você está precisando mais do que o paciente às vezes. Está dando para entender? São verdades que não são ditas num curso de reiki. E você paga uma grana às vezes. E sai de lá sem saber o que é uma glândula. Está vendo aqui a aura da saúde, que é essa segunda emanação? Não é uma aura espiritual, é um refluxo da primeira, tá? Vai. Bom, aqui vocês estão vendo o conjunto completo da aura humana. Dá para ver o duplo etérico colado aqui na pele, não dá? Ó, e a aura da saúde esverdeada aqui. Agora, olha este campo amarelo, especificamente, dá uma olhada. Nota que para fora dele surgem cores. Aquele campo amarelado é o corpo espiritual, chamado psicossoma, perispírito, corpo de luz, corpo astral. Cada doutrina chamará por um nome um corpo espiritual, um corpo sutil. Emanando do topo da cabeça, por fora, estão as formas mentais do que a gente pensa. Você fala mente, corpo mental. Ou seja, o que eu penso e o que eu sinto se reflete em várias cores em volta de mim. Quando ocorre uma saída do corpo durante o sono, toda a parte do amarelo para cá vai junto, que é a aura espiritual. O que fica no corpo? O duplo, que é físico. Desse duplo, soltam-se filamentos que formam um cordão de prata, que interliga o campo sutil no corpo denso. Tá dando para acompanhar agora? Se eu disser que o corpo é 1 e o espírito é 2, o duplo etérico é 1,5. Para fazer uma conversão de um para o outro. Então, muita gente percebe o duplo e confunde, e outros olham esse aqui e confundem com o duplo. Essa aqui é a aura com as outras cores, que na palestra de hoje não dá para eu falar de cores que viram uma palestra inteira, porque cores é um tema também que precisa de muito tempo para explicar cada cor em particular, tá? Bom, sente um instantinho para mim. Uma analogia para vocês entenderem melhor. A nossa pele, ela é uma película que protege a carne. Então, nesse caso, se eu bato aqui, ó, eu estou batendo na pele e protege a carne. Então, a minha pele, se tiver rachada, bactérias vão se instalar. Mantidas as devidas proporções. O que é a nossa aura? A pele espiritual que protege a nós que estamos no centro. Essa aura protege o quê? Das radiações que vêm das outras pessoas, o quê? Pensamentos e emoções. E se a aura estiver rachada? Começa a infiltrar coisas pesadas. Então essa aura precisa estar vibrante e equilibrada. Isso reflete os chakras e reflete a pessoa como ela é. Uma pessoa deprimida, as energias seguem o que a pessoa é. Uma pessoa deprimida, o campo dela. Uma pessoa com autoestima elevada. Tá? Então um conselho que eu dou para vocês. Tem sempre alguém que pergunta: qual que é o melhor método de defesa espiritual contra as trevas? Ser feliz. Porque toda a tua aura irradia. O que chegar perto melhora. Mas qual é o ser humano que consegue ser feliz o tempo inteiro? Entra sempre o lado Hitler ou Gengis Khan na área. Que já estava dentro, o ego da gente. Então naquele dia abre algumas brechas, algumas coisas podem interpenetrar. Por isso, entenda bem, você precisa ter autoestima, mesmo naqueles dias que sejam terríveis. Porque se cair a autoestima, além do dia ser terrível, psiquicamente vai pesar, como efeito daquilo. E para ser uma pessoa com autoestima, não precisa ser um anjo, basta ser um ser humano criativo. Tem defeito? Tem, mas estou tentando melhorar. Ou seja, não deixa cair o pique. Você fala, como que alguém com defeito pode ser feliz? Alguém com defeito pode ser feliz se ele estiver trabalhando em cima dos defeitos. Certo? Então não preciso ser um anjo para ser um ser humano tranquilo. Basta eu estar trabalhando em cima das coisas que me atormentam e tocar a bola para frente. Um dia eu consigo ser plenamente. Não sou pleno, mas sei lá, tem 75% de luz.
já me dá para eu combater os 25% de treva em mim mesmo. Só isso já basta para eu ser feliz. Quando chegar a 80, eu vou estar mais feliz. Não precisa chegar a 100 para estar bem, né? Porque ainda tem um Hitler lá dentro. Entendeu? E leva vidas para acabar com o bichinho. Né? Leva muitas vidas para acabar com esse ditadorzinho que mora dentro da gente. E que todo mundo tem o seu, né? Agora, aumenta o outro, porque o Buda que está nascendo em você, o Cristo que está nascendo, com a sua irradiação começa a lentamente diluir a treva do outro. Até um dia a gente chegar a um equilíbrio que não é nessa vida. Uma vida só não vai dar para nada, né? Tem muita coisa para rolar por aí. Outra analogia, a atmosfera do planeta não serve para proteger tudo que está na superfície? Vem um asteroide, ele quebra, né? Explode em contato com a atmosfera filtra raios, a camada de ozônio aqui no Polo Sul está abrindo, está entrando radiação que antes não entrava, perigoso. Mantidas as devidas proporções. Nossa aura não é nossa atmosfera. Se bobear vai entrar asteroide. Está dando para entender a correlação? Tá? Por isso uma aura firme vem de uma consciência firme. E isso já defende a gente de muita coisa, ainda permite melhorar o outro. Por exemplo, tem pessoas que são extremamente negativas. Chega perto de você, você fica com dor de cabeça, zonzo. Ela aponta o dedo para a planta murcha. Como tem gente maravilhosa que chega perto e parece que tudo melhora. O que está havendo? Tem alguma coisa invisível em torno das pessoas que afetam as outras. Uma emanação energética. Eu não preciso te provar, você sente quando as pessoas chegam perto. Então, se a tua aura estiver legal, além de você não ser afetado pela do outro, a tua ainda melhora a do outro. Mas não precisa nem pensar em melhorar, basta você estar legal. E às vezes você está tão bem que permite passar um pouco do bem para o outro que não está tão legal. Você acaba compartilhando porque não tem nem como. Se você está feliz, você quer dividir aquilo. Não existe felicidade presa. Se é presa é egoísmo, não é felicidade. Você não pode virar um poço, tem que virar uma fonte. O poço uma hora estoura, a fonte não. Quanto mais água sair, mais água entra. Então o lance é pensar que a gente é uma fonte e começar a fluir algo bom. Vamos lá. Pode apagar? Aqui vocês estão vendo os 7 principais chakras, que é o que nós vamos ver a partir de agora, na aura humana. Um alerta importante. Vocês estão vendo chakras em linha reta, da cabeça até a base da coluna. Eu vou te falar de um a um, mas existe uma distorção que muita gente encontra estudando isso e não consegue ter a resposta. Vai ter a resposta agora. Alguns sistemas ocidentais que estudam chakras morrem de medo de falar do chakra sexual e colocam o chakra do baço no lugar para evitar de tocar na questão sexual. Então, corta o chakra sexual e coloca o baço. No Oriente inteiro, todo mundo fala do chakra sexual e ninguém fala do baço. Dependendo do livro que você lê, se o autor oriental ou ocidental, você vai ver essa pequena. Eu vou te explicar daqui a pouco, não perca o motivo desta distorção. Você vai ver já já. Vai. Depois dos comerciais, veja, olha o exemplo que eu estou dando. Botaram aqui, olha a ironia, caparam, rapazes, lá embaixo, caparam, né? Então você vai saber por que foi feita essa distorção em cima dos chakras. Já já, pode ir. Você está vendo lateralmente os chakras, tá? Cada chakra não é apenas uma abertura para fora, mas um conduto que carrega a energia até o ponto raiz. Da garganta para baixo, todos os chakras estão conectados no ramal da coluna vertebral, exceção dos 2 chakras da cabeça que estão conectados ao cérebro, que está conectado na coluna. Então repara que o chakra do topo da cabeça é o único que está para cima, e que o chakra da base da coluna é o único que está para baixo. Pergunta, por que aquele lá de cima está para cima? Algum palpite? Para e o outro de baixo para, e os outros para receber energia do meio ambiente. Como eu te falei, energia celeste, terrestre e aquela do meio. O conjunto disso é a aura humana, com seus pontos de entrada e saída da energia chamados chakras. Agora, volta para mim, Flávio. Eu vou pegar como base este desenho, tá? Eu vou explicar os 7 principais e este do baço também, porque alguma literatura você vai ler
sobre isso, então fica conhecendo o sistema inteiro. 7 e mais esse. A questão é que o chakra do baço não tem glândula endócrina ligada com ele. Se não tem glândula, não é um dos 7. Outra, o baço pode ser tirado numa cirurgia. Pode. Trocando em miúdos, é um chakra de segunda divisão. Isso aí é o Havaí. É o Havaí, é o Grêmio. Um chakra de segunda. Outra, não está no ramal da coluna, não tem glândula. Tá? E o órgão que está nele pode ser tirado. Quer dizer, um chakra bundão. Tá? Vamos priorizar os 7 principais, mas eu vou dar uma palhinha sobre ele também, para não deixar faltar nada. Tá? Eu vou começar pelo de cima. Tá? Chega alguém e fala, não seria melhor por debaixo? Não, a ordem dos fatores não altera o produto. A não ser que eu estivesse falando de chakras, de Kundalini. Mas não, estou só descrevendo teoricamente os chakras. Posso começar pelo meio também. Tá? Eu vou começar lá por cima. Cada chakra é uma abertura no duplo para captar a energia de fora para dentro ou para emanar a energia de dentro para fora. Cada vez que se ativa um destes chakras, ativa-se a área correspondente no corpo a alguma capacidade parapsíquica, que é o que o yoga chama de siddhis, capacidades parapsíquicas. Eu vou te mostrar de uma a uma cada capacidade que abre. Vamos pegar o primeirão lá, meio do alto da cabeça, tá? Sente para mim? Esse chakra é chamado no ocidente de chakra coronário. Por que coronário? A palavra coronário significa o mesmo que coroa. Quando você fala coronárias, é coroa do coração. Tem gente que você fala, concentra agora no coronário, a pessoa põe a mão no peito, confundindo coronário com coronárias. Tá? Coronário vem de coroa, topo da cabeça. Qual é a função desse chakra? Captar energia cósmica de cima para baixo e energizar o cérebro. Conclusão, esse chakra energiza bilhões de neurônios. É o chakra mais importante de todos e é o que menos funciona em todos nós. Senão seria bem diferente, para melhor. Né? Então esse é o chakra da expansão da consciência, a ligação com o todo. Não há nem como descrever direito esse chakra, porque abriu, acabou as palavras, acabou tudo, é uma fusão, não tem como descrever, é o chakra da expansão da consciência. Por isso, os hindus chamam ele Sahasrara. Tradução, o lótus das 1000 pétalas. Qual que é a metáfora? Uma flor de lótus desabrochando no alto da cabeça. Imagine uma rosa ou uma flor de lótus. Abrindo, seria a consciência se abrindo para o todo. Daí o lótus no topo da cabeça, um lótus com 1000 pétalas. Imagine, é uma metáfora, é claro, algo que vai permanentemente desabrochando para o eterno. Daí o nome, o lótus das 1000 pétalas, como vocês estão vendo. Cada um dos chakras está ligado com uma das glândulas endócrinas. Esse chakra está ligado com a glândula pineal, que também é chamada de glândula epífise. E eu não vou explicar glândulas hoje porque não dá tempo. É outro tema que também, né? Cada um dos chakras apresenta algumas cores específicas. Tradicionalmente, todo mundo fala das 7 cores. E as 7 cores existem a partir disto. Uma luz, que é uma unidade, passando por um prisma, vai refratar nas 7 cores. A luz solar, passando pelas gotículas de água em suspensão na atmosfera, as gotículas refratam a luz, por isso surge o arco-íris com 7 faixas, que correspondem às frequências das cores, que vai do vermelho ao violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta. Ora, se nós temos 7 chakras, um no topo da cabeça e um na base, para fazer uma correlação, coloca a cor mais alta no de cima, a cor mais baixa no de baixo, e depois vai. Tá dando para acompanhar? Coloca o vermelho na base, coloca o violeta. Então o segundo de baixo para cima seria o laranja. O terceiro é o amarelo e daí por diante. Entretanto, os chakras não funcionam assim. Porque quem disse que eles têm uma cor só? E se reflete pensamento, toda hora você muda o que você pensa, calcule. O chakra da garganta, todo mundo diz que é azul. Ou dependerá daquilo que você está falando naquele momento. Passou o momento que você está falando, volta para o azul original. Ou seja, cada chakra tem uma cor de fundo, podendo ter as cores das formas mentais em torno quando há uma manifestação. Passou aquilo, volta para a cor original. Então, o que eu vou te dar é a cor de fundo. Porque se eu for falar de cores, a gente vai entrar por outra
via. Então esse aqui é o violeta. Detalhe, você pode encontrar às vezes amarelo ouro no topo da cabeça, pode encontrar o branco fluorescente, mas a cor de fundo é o violeta pela refração das cores. Ok? É só não ficar preso numa cor só. Tem gente que fala que esse é o chakra do Saint Germain. Conversa fiada, violeta pode estar em qualquer chakra. Porque entra pelo topo da cabeça e vai até o pé. Né? E outro aviso, o violeta não é do Saint Germain, o Saint Germain que usa o violeta. O violeta é da natureza. Vamos botar as coisas num devido lugar, né, gente? Tá? A cor do Saint Germain revelou uma coisa que os antigos já sabiam, mas ele não é detentor de nada, é um divulgador. Como outros mestres também divulgaram uma verdade que já existia com outros nomes em outros lugares. Tá? Bom, eu vou citar, mas não vou poder explicar com detalhes. Os hindus dividiram os elementos em 5, não foi? Nós temos 7 chakras. Como é que eu vou dividir 5 elementos para 7 chakras? O que eles fizeram? Colocaram os elementos da base até a garganta. Base, sexo, umbigo, coração e garganta. E deixaram os 2 da cabeça de fora. Por quê? Disseram que os 2 da cabeça são a mente. E a mente não tem forma. Como é que vai ter elemento? Então os elementos são considerados da garganta para baixo. Esse é um dos motivos que algumas doutrinas afro-brasileiras não recomendam tomar banho de erva a mulher na cabeça. É daqui para baixo. Vocês estão vendo que tem várias coisas que se correlacionam na antiguidade. Os elementos são considerados daqui para baixo. Cada um dos chakras dentro do yoga tem um certo mantra ou bija mantra de ativação, que também não dá para eu desdobrar hoje para vocês, porque não vai dar nem tempo, é muita coisa. Eu só estou dando assim um parâmetro bem geral nos chakras, tá? Vamos passar para o chakra frontal. Pode ir, Fábio. Pessoal, está dando para acompanhar? É o chamado chakra frontal. Nem precisa te dizer porque que o nome é frontal, né? Está lá na testa. O nome sânscrito, Ajnan. Você não fala Ajna. Ajnan como em espanhol. Como a palavra... Você não fala em espanhol pena, penha. Ajnan. Tradução. Centro de comando. Pergunte a qualquer médico qual que é a glândula de comando do sistema endócrino. A glândula hipófise libera hormônios que ativam todas as outras glândulas, só não controla a pineal que está acima. Então, olha que curiosidade, a palavra ajna significa centro de comando. A glândula que está ligada com a testa, com o chakra frontal, é a hipófise, que também é chamada pituitária. Ela é a glândula de comando do sistema endócrino. Ora, o nome do chakra não é centro de comando? E a glândula que está ligada com o chakra não é a glândula de comando do sistema endócrino? Conclusão, ao colocar o nome de comando no chakra da testa, o que os yogis estavam escondendo? A função da glândula. Está provado o que eu estou te falando. O nome do chakra não tem a ver com o chakra, sim com a função. Agora, isso é 8.000 anos atrás. E eu te pergunto, como é que os hindus conheciam o sistema endócrino? 8.000 anos atrás. Está dando para entender por que usa isso como base? Foi a classificação mais perfeita de todas. E às vezes chega alguém e fala que está na nova era e não sabe nem metade disso. Vai tomar banho, né? Nós estamos atrasados pra caramba. Os caras já sabiam disso, ó. E agora que a gente está descobrindo, né? Na verdade, nova era não é nada novo. É só revelar o antigo com outro nome. Tecnicamente falando, tá? A cor que aparece, azul, índigo. Mas aparece muito de amarelo. Por que amarelo? A energia que está em volta do ar, amarelo clarinha. E quando você respira, tá? Então parte da energia fica aqui. Então amarelo e azul. Mas o azul é o focal principal. Mas aparece amarelo e ocasionalmente um branquinho fluorescente. Nunca é uma cor só, gente. Tá? E varia bastante. O que mais que eu poderia dizer aqui? O bija mantra desse chakra é simplesmente este aqui. Om, mentalmente. Não usando a boca para isso. Outra coisa que está traduzida errada é isso aqui, ó. Outra, quando esse chakra ativa, desperta 2 capacidades: intuição e clarividência. Se diz que esse é o chakra da inteligência e do conhecimento. E inteligência não é sabedoria, porque sabedoria é algo superior. Inteligência é algo daqui, né? Bom,
Uma tradução que está errada é esta aqui, ó. Já ouviram falar, né? Mantra. Alguém aí se atreve a me traduzir o que significa isso? Já leu num livro? O que você leu sobre isso? O que essa palavra significa? Vários de vocês já leram, sabe? Um mantra. O que é um mantra? E aí? Um som? Uma palavra repetida? Não, nada disso. Aí alguém fala, como? Vamos ver, fazer a tradução? Mantra, a palavra man é a raiz da palavra manas, que em sânscrito é mente. Tra, controle. Tradução de mantra, controle da mente, mediante a concentração numa certa palavra. Tá dando para acompanhar? Agora, por que se diz que mantra é som, é palavra? Palavra de poder. Porque as pessoas tendem a pensar e sentir e depois vocalizar o que estava dentro, verbalizando. Então, o que é palavra? Palavra é pensamento revestido de ondas sonoras. O que é palavra? Pensamento sonorizado. Então, palavra nunca deixou de ser produto da mente. Porque a palavra é um pensamento que se tornou vibracional ao ser passado. Então, como palavra, é a materialização de um pensar. Então, mantra não é palavra de poder, é pensamento de poder que pode se tornar palavra quando verbalizado. E se você não falar, continua sendo palavra de poder dentro do espírito. Nem todo mantra é para ser falado. Eu te explico. Um mudo pode fazer mantra? Um mudo pode, mentalmente nos chakras. Um espírito desencarnado pode fazer mantras? Mas ele não tem nem cordas vocais. Pode fazer diretamente. Conclusão, os mantras existem dentro da área espiritual, podendo ser verbalizado, e aí vibra no plano físico. Mas se for feito em silêncio por dentro, vibra no espírito. Está dando para acompanhar? Porque o tempo inteiro o mantra é uma coisa mental, ok? Como é jogado em cantos e bhajans, todo mundo fala que é palavra de poder. Mas palavra não deixa de ser pensamento, que é a sua origem. Entenderam agora? Então, os grandes mantras não são falados. São pensados, sentidos e vibrados dentro dos chakras correspondentes. Terceiro chakra, ok? Lá na altura da garganta, chakra laríngeo. Nem preciso te falar. Frente da garganta, nome desse chakra, Vishuddha. Nome sânscrito. Tradução, o purificador. Glândula da área. Pergunte a qualquer médico qual é a glândula que desintoxica e purifica a corrente sanguínea. Glândula tireoide. Olha o nome do chakra traduzido, o que revela? A função da... É o que eu estou falando, eles esconderam isso durante milênios. Os nomes dos chakras escondiam as funções das glândulas. Está provado pelo que eu estou te falando. E não confie em mim, vai olhar o dicionário sânscrito e conferir o que eu estou te falando. Tá? É um sistema fantástico, escondido por leigo, e só para o iniciado poder chegar lá e pegar a informação. Tá? Função desse chakra: energiza cordas vocais, boca, dente, língua, laringe, faringe, traqueia, cordas vocais. É um chakra de comunicação, é um chakra de deglutição e mastigação, e é um chakra de respiração por causa da laringe e da traqueia. 3 áreas: comunicação, deglutição e respiração. E à medida que a gente fala, dependendo do assunto que a gente fala, toma a cor do assunto que a gente está falando na boca do chakra. Imagina o chakra laringe de um fofoqueiro. Vai pensar que é azul, clarinho? Não dá, né? A cor básica para todo mundo é o azul celeste. Porém, já sabendo que varia muito de acordo com aquilo. Está falando de amor, fica rosa. Está falando do divino, fica azul. Está falando mal de alguém, fica cinza. Depende do momento, mas a cor base é o azul celeste. O Bija Mantra, que o pessoal em yoga descobriu que esse chakra, é simplesmente o Bija Mantra Am. Não é Ram em inglês. Am, o H aberto. O yoga concentra Am,
mentalmente, vibrando mentalmente até a boca do chakra se expandir. Capacidades que esse chakra abre, uma ótima comunicação, é o chakra dos artistas, porque a nossa expressão do que a gente pensa e sente é falando. Se você não pode falar, você acaba desenhando. Então é considerado o chakra da expressão. Ele não cria, ele revela o que o pensamento cria, o que o coração sente. Se não puder falar, ele vai, pinta, desenha, faz escultura. É o chakra da expressão artística. Se uma pessoa trava essa expressão, essa chakra trava, porque não está fluindo. Se travar, vai travar a glândula tireoide, e a purificação do sangue. Conclusão, inflamações. Tá? Principalmente articulares. Tá? Bursite, artrite e outras, que é rigidez, porque não tá fluindo o que tem que fluir. Cada um tem o seu jeito. Um flui no desenho, o outro flui na palavra, o outro flui na profissão, o outro flui no amor. Tem que haver fluência. Você não foi feito para ficar trancado. A natureza humana não é trancar. A natureza humana é fusão, né? E estabelecer relações e aprender com essas relações. Nós não podemos ficar trancados. Mas a gente vai, uma relação quebra, a gente trava e cria um muro. Fala, não quero mais. Por quê? Você tomou um pontapé. Então você cria um muro para não tomar outro pontapé. Eu sei, você não toma um pontapé, mas ninguém também te beija, porque ninguém entra. Entenda isso, relacionamento é risco. Você toma beijo, pode tomar pontapé. Faz parte do jogo. Quem não quer tomar pontapé, vai criar uma barreira, mas também não toma beijo. É um preço a se pagar. O inimigo não pula, mas o amigo também não entra. Tem um muro. Então é melhor se arriscar, sabendo que pode existir pontapé. Quando o pontapé aparecer, não diga, eu não sabia, eu não esperava, porque é o previsível. A mesma coisa alguém que fala, minha avó morreu, 95 anos, estava em coma há 6 meses, ela morreu, eu não esperava. Porra. Meu Deus, né? E outra, quando esse chakra também abre, no caso dos médios de psicofonia, esse chakra funciona bem na psicofonia, a mediunidade de... Agora, a maioria dos médios estuda pouco chakras. Precisaria estudar bem o chakra laríngeo, o médium, até para trabalhar melhor, né? Se o instrumento trabalha e o cara não conhece, é absurdo. O quarto chakra lá, chakra cardíaco. Esse chakra é sempre desenhado à esquerda, mas o local é o centro, gente. Irradiando, formando uma bola. Mas todo mundo desenha ele associado ao órgão da área, que é o coração. Tá? Esse é um chakra cardiorrespiratório. Tá? E é a expressão de sentimentos da gente. Energiza coração e pulmão e é o nosso canal afetivo. Você fala assim, te amo do fundo do meu coração. Mas não é o coração, que é apenas um músculo. Se o amor morasse dentro do coração, quem fizesse transplante de coração mudaria o amor. Está na cara que o amor vem da consciência, porém brotando como forma de expressão. Quer dizer, é um canal de expressão. Ele não é um canal, não cria o amor, ele expressa o amor. E o amor não dá para classificar, o amor não está, nem me atrevo a falar, porque não tem como, amor só se sente, não se explica, né? E esse é o canal nosso. Alguns cientistas temem dizer que o amor está na cabeça. Então, olha que merda. Meu amor, te amo do fundo do meu crânio. Olha que porra, perdeu a poesia toda. Fica estranho um negócio desse, né? Meus neurônios pulsam por você. Né? Olha só. Fica esquisito pra caramba, tá? Esse é o canal do sentimento. Ele é chamado em sânscrito Anahata. Ou Anahata. Esse aqui é o mais difícil de fazer a tradução. Porque tem muitas traduções. As mais comuns. Invicto, inviolado. Mas a tradução que eu mais gosto, Câmara Secreta do Coração. A glândula que está ligada com ele. Timo, sistema imunológico, parte alta peitoral. Donde suas emoções afetam o seu sistema imunológico. A psicologia explica isso facilmente. A própria medicina está se rendendo à influência psicossomática. Os pensamentos e emoções afetam por correspondência os órgãos. A cor que aparece de fundo é o verde, entretanto, vai mudar de acordo com o que você está sentindo de afetividade na hora. Né? Rosa é a cor do amor, por estar amando fica tudo rosa.
né? Mas a cor base é o verde. Agora, esta tradução, por quê? Para explicar essa tradução, sou obrigado a ir lá atrás. Esse é o mais difícil de explicar. Num dos dois grandes épicos da Índia. Os dois grandes épicos da Índia são o Ramayana, que é a história do príncipe Rama e da princesa Sita, escrita pelo sábio Valmiki. E aí, olha uma pista, este nome, Rama, o que você me perguntou, é daqui que surge o nome de Ramatiz. E o outro épico hindu famoso é o Mahabharata. Bharata era o nome de uma família que estava em guerra por um reino. Maha é um épico grandioso, algo grande, vasto. Quer dizer, o épico do grande Bharata. Tá? Dentro do Mahabharata existe uma seção chamada Bhagavad Gita. Bhagavad Senhor, Gita canção. A canção do Senhor. É ali que surge o sábio e grande avatar Krishna ensinando para o seu discípulo Arjuna. Então Arjuna está na batalha, uma hora ele vê os cadáveres dos amigos mortos e ele desiste de lutar. Quando ele desiste de lutar e joga o arco assim, ele fala, meus amigos estão todos mortos, eu não quero lutar mais, chega, prefiro morrer do que lutar. O Krishna irrompe no campo de batalha e fala, pega teu arco e luta, porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. A tua família tem que ganhar essa guerra, porque se a outra família ganhar, vai imperar a ditadura. Vá lá e combata, cumpra o seu Dharma. Pela primeira vez na história da humanidade surge a expressão Dharma, que é uma expressão do sânscrito que significa dever, trabalho, meta a cumprir, ação virtuosa, ação benéfica, uma ação baseada em princípios da ordem cósmica, princípios superiores. Posteriormente, o budismo, quando surgiu, encampou também a palavra Dharma. Só que no contexto budista, a palavra Dharma tem outra nuance. Dharma para o budista é ser budista. É seguir os passos do Buda, os ensinamentos do Buda. Para o hindu, Dharma é qualquer um que faça o bem. Entendeu a diferença? E a tradução da palavra Dharma, quando chegou no Brasil, foi a tradução budista, primeiro. Então, tem um monte de gente falando babaquice sobre Dharma. Tipo, quer acabar com o seu karma? Então, aumente o seu Dharma. Vocês não ouviram falar isso? Vamos queimar o karma e botar Dharma? Isso é uma besteira homérica. Porque karma, só para você ter uma ideia, é uma palavra que vem do sânscrito, do original transliterado, vai surgir com K, em português com C, significa ação ou causa. Toda ação executada por alguém gera uma reação correspondente. Toda causa gera um efeito. Não preciso falar lei de causa e efeito, que é redundante, porque a palavra causa já implica no efeito quando a causa é ativada. Lei de causa ou lei de ação. Isso em sânscrito, karma. Isso não é uma lei da natureza? Toda ação gera uma reação. Agora, olhe no original e vê se tem a palavra bem ou mal ali. Por que então que todo mundo aqui no Brasil, quando fala de karma, logo fala que está pagando alguma coisa? Está dando para entender que nada tem a ver com o original. Quando a palavra karma entrou no Ocidente, no século XIX, imediatamente aquilo que os hindus chamavam de karma por ação e reação da natureza, imediatamente ao entrar no Ocidente, a noção de karma foi misturada e revestida com a noção do pecado original judaico-cristão. Nós estamos aqui para pagar e sofrer. Então a palavra karma imediatamente entrou. Se temos outras vidas, estamos nessa para pagar a das outras. Entretanto, a palavra karma não diz que é bom ou mal. Se a sua ação é boa, por que o efeito vai ser ruim? Então a palavra karma não é boa ou ruim, é natural. Como você usa a sua ação, é que gera um efeito bom ou ruim. Vê se está certo. Então vamos tirar o peso da... Não é bom nem é mal, é apenas ação. Se você chegar e se jogar de um prédio, isso é karma? É uma ação. Você pulou, vai se esborrachar no chão. É lei da natureza. Está dando para acompanhar? Tá, toda ação. Veja, respirar é karma. Respirar. Respirar é uma ação. O efeito é manter seu corpo vivo. Logo, respirar é ação. Ação em sânscrito,
Karma. Conclusão. Só de respirar você já está fazendo karma. Porque karma é ação. Ao respirar, você mantém seu corpo vivo. Para poder agir no mundo. Se você, o único que não gera karma, um cadáver. Não respira. Está dando para entender? Você não tem como anular o karma, a não ser que você deixe de viver. Porque viver é respirar. Para o quinto chakra. Na descida normal, não seria isso aqui? 1, 2, 3, 4. O quinto seria umbilical, sexto, sétimo. Mas dá uma olhada lá. Na descida, alguém fez um desvio para a esquerda, então saiu da linha reta da coluna. Eu falei, não é a linha da primeira divisão. Veio para cá, saiu do sistema glandular. Não é um chakra de primeira. Então, como alguns sistemas consideram, eu vou mostrar. Está lá o baço, do lado esquerdo do abdômen, colado ao estômago, é uma víscera, produz glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e retém células mortas e as destrói. Trabalha limpando a corrente sanguínea. O baço pode ser tirado de uma cirurgia. Não importa, o chakra está no duplo. Tá? Então, esse é o chakra do baço, que é chamado então de chakra esplênico. Por que esplênico? Simples, baço em inglês. Daí surge o nome esplênico, ou chakra do baço. Se diz aí que é um chakra que repõe energia solar, repõe energia para ajudar o sistema. É verdade até certo ponto, mas tem uma história. Cerca de início do século XX, surge no Ocidente o primeiro livro sobre chakras, chama-se Os Chakras. O autor do livro era um clarividente excepcional chamado Charles Webster Leadbeater. Era discípulo da Helena Blavatsky, colega da Annie Besant, um dos principais organizadores da Sociedade Teosófica da época. Trouxe o primeiro livro de chakras, ele era um clarividente excelente. O livro é excelente, até hoje é referência. Mas o Leadbeater tinha um problema. Primeiro, ele era reverendo. Já pescaram já, né? Era reverendo. Segundo, ele vivia na época vitoriana da Inglaterra. Uma época de alta repressão sexual. Isso é histórico. Na época, na época vitoriana, se uma mulher dissesse que tinha tido um orgasmo, era chamada de puta. Pode pesquisar. De tanta repressão que havia. Essa mulher começou a se liberar da década de 50, 60, felizmente, né? Mas era uma repressão filha da mãe, pelo amor de Deus. Imagina então o cara vivendo nessa época e sendo gay. O Leadbeater, homossexual. Detalhe, era homossexual, mas não podia assumir. Porque não é problema a pessoa ser hétero ou homem, era uma pessoa excelente. Um clarividente ótimo, um ser humano digno. Não é isso que eu quero mostrar. Eu estou querendo dizer o seguinte, ele não podia assumir a condição dele. Que é a condição que um homossexual é feliz, é aquela dele assumir a condição dele e ser feliz. Mas ele não podia. E pelo contrário, a doutrina dele dizia que era pecado. Ele vivia em eterno conflito. Não por ser homossexual, mas porque a época pressionava ele e ele não podia assumir essa homossexualidade e ser feliz. E era uma pessoa excelente. Por causa desse conflito, você pegando o livro, você vai ler, ele vai descrevendo chakras de um a um. Quando chega no chakra sexual, ele fala: sugiro ao leitor não mexer com as energias deste chakra devido a vários problemas que ocorreram com yogis no Oriente, com a sexualidade. No lugar do chakra sexual, sugiro estudar o chakra do baço. Pulou o chakra sexual, por causa da condição dele. Todo mundo que veio depois seguiu o padrão, porque não via, seguiu o padrão dele. Então, limaram o chakra sexual e tacaram o baço no lugar e ficou. Vai para o Oriente, ninguém fala do baço, nem na China, nem no Egito, nem na Índia. Toda a linha reta. Embora o baço seja falado no sistema chinês, elemento terra, baço pâncreas, como um dos elementos. Que pode situar os elementos e os órgãos, né? Mas esse é o motivo da distorção que vocês encontram. Um livro fala do sistema em linha reta, um outro vai. Agora, quais são os grupos que falam do baço? Grupos cristãos, porque é dentro do cristianismo que o sexo ainda é um tabu. Raramente vai ver um centro espírita, um grupo de teosofia falar de chakra sexual.
Todos os chakras são estudados, menos o bichinho. Tem algo errado aí, né? Então, por isso que eu estou explicando que existe essa distorção. Aqui hoje eu não estou cortando nada, eu estou falando até do chakra de segunda. Tá? Mas é um chakra bundão mesmo. Vale. Só um esclarecimento. Esse esquema não é do livro de Elucidações do Além do... Não, o Elucidações do Além tirou do livro do Leadbeater. Ah, tirou? Tirou de lá. Aquela descrição do Ramatiz. O Elucidações do Além, que é um livro excelente, os últimos capítulos são do Pretérico, Chakras, do Ramatiz. Né? É um livraço. O livro foi escrito na década de 60 e o desenho que está lá é tirado do livro do Leadbeater. Você tem uma ideia? Também tirado de lá. Você elogia, inclusive. Oi? Você elogia, inclusive, um dos melhores livros do Ramatiz. Mas eu elogio até o Leadbeater fazendo a exceção desse erro. Agora, quem disse que um erro anula um trabalho bom? Pelo contrário, né? Eu estou explicando que o trabalho dele era excepcional. Exceção de uma interpretação errada, que não compromete o conjunto. Tá? A mesma coisa o Ramatiz. Aliás, tudo na vida. A gente precisa filtrar e tirar o lado bom e deixar. Agora, o Elucidações do Além é um livraço. Pô, um livro, o melhor livro do Ramatiz, disparado, né? Na minha opinião. Voltando lá. O quinto chakra, já que eu estou tirando o basta da história agora, tá ok? Tá. Vamos tirar o Grêmio da história e botar o Santa Cruz e o Náutico, que vão passar para primeiro. O Avaí também vai pastar e o ano que vem vai ter Avaí e Figueirense na segunda. Clássico. Que o Figueirense... E vai ter Grenal na segunda divisão. Grêmio e Náutico. Grenal. Grenal. Nau de Náutico. Pois é. É incrível isso, né? Eu não consigo sentir. Você não entendeu? Não, porque eu acho que futebol é uma coisa tão pentelha, tão chata. É? Ainda mais na segunda divisão, onde é mais Segunda chato. divisão, então deve ser a coisa mais mala. Isso. Bom, fala. Ô Flávio, arranja outra água ali pra mim. Oi. Deixa lá. Manda lá. É possível considerar o chakra do baço como sendo o cofrinho da energia vital do corpo humano? Sim, a tua pergunta foi excelente. Daquele... Sim. A pergunta dele está ótima. Como esse chakra, ele trabalha com a corrente sanguínea, lembra? Qual é o outro, pensa, qual é o outro chakra que trabalha com sangue? Pense. Do que eu já te expliquei. Qual o chakra que bombeia o sangue? Esse é o chakra que joga luz dentro do sangue, as energias. Se tem um chakra do baço à esquerda que também trabalha a corrente sanguínea, ele, de alguma maneira, ele é o quê? Um reserva, um associado? Se esse está jogando de menos, esse aqui vai compensar dentro do sangue. Por isso diz que ele é um chakra é uma reserva. Ele é um chakra que amplia aquela aura da saúde, a aura de reserva. Por isso, alguns autores dão destaque a ele, como uma reserva. Só que você pega o yogi vai te falar o seguinte: eu não preciso do baço, porque acabou a linha, eu puxo para cá. Eu não preciso vir para cá, eu vou direto. Por isso que no Oriente ninguém fala do baço, porque a linha direta já foi achada. Como o ocidental respira mal pra cacete, é melhor pegar aqui. Novamente, é uma segunda divisão. Mas é uma opção. É uma opção. Seria bom de vez em quando dar um passe aqui para limpar essa boquinha do chakra para ele, pelo menos. Quer dizer, dar uma limpadinha no banco, né? Passar pano no cofre, limpar. Bom, o quinto chakra, nessa linha reta, é o chakra umbilical, gente. Tá? Note bem, em cima do umbigo. São 10h05 agora, gente. A gente vai acabar 10h30, tá? Eu tô seguindo dentro do horário, de 7h30 às 10h30. Daqui a pouco a gente chega lá. É que essa parte da trabalho, eu tô explicando. Eu podia fazer uma palestra diferente, né? Só chegar e... A gente nunca sabe se vai estar vivo amanhã. Nenhum de nós sabe a hora que vai embora. Se eu for embora amanhã, hoje eu fiz uma palestra boa. Não vou dar mole, não. E se você morrer hoje, amanhã você vai embora sabendo disso. Já sai com algo a mais, pode ser o diferencial. Chegou do lado de lá, chega o teu guia e fala: quase que não passou, se não fosse o chakra umbilical. Né? Se não fosse o chakra umbilical, ia ficar. Né? O nome dele em sânscrito, Manipura. Mani, joia. Pura, cidade. Quando você fala Manipura, é o mesmo que cidade das joias. Imagina,
uma cidade só de joias e o sol a pique batendo, não seria um grande reflexo, um grande brilho? Metáfora, um grande brilho dentro da barriga como um sol. Tá? Daí esse nome. Às vezes alguém chega e fala, Wagner, aonde fica o chakra umbilical? Eu estranho a pergunta, eu falo, o nome umbilical já te disse alguma coisa? Mas já ouvi dizer que esse chakra é na boca do estômago. Peraí, meu estômago está aqui, meu umbigo está aqui. Não tem como confundir, eu não entendo. Chakra umbilical. Agora, ele energiza toda a área, incluindo o estômago, tá ok? Então esse chakra energiza toda a área abdominal e é o chakra que extrai o prana da comida, a energia que a gente come e espalha pelo sistema. Se o chakra daqui, ó, é o que traz a vida, esse é o que traz a solidez para dentro do corpo, para te manter forte, para aguentar o sopro vital na carne. Precisamos da energia da comida, depois da energia do ar, que é a primeira. Vem essa aqui. Ele é o responsável por essa vitalidade e vida. A glândula pâncreas projeta insulina para dentro da corrente sanguínea para dosar a quantidade de glicose que as células recebem. Tá? O Bijamantra, eu esqueci lá atrás. Desculpa, gente. O Bijamantra do chakra cardíaco, tá? O da garganta era Am, tá lembrado? O da testa Om. O coronário não tem Bijamantra porque é considerado o chakra que unificou tudo. Não tem. O da garganta é Am, lembra? E aqui é Om. O chakra cardíaco que eu pulei lá, o dele é Yam. Yam, 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 mas mentalmente, dentro do peito. Como se a tua voz mental fluísse aqui abrindo uma luz. O elemento da garganta, tá? Lembra? 5 elementos? Os 2 da cabeça não tem. Então, que elemento é esse? Se eu pegar esse até a base, esse é o mais alto. Então, na garganta, eu esqueci de botar lá, o elemento é o éter ou Akash. No coração, o elemento, naturalmente, é o área cardiorrespiratória. Tá ok? O símbolo do éter é um oval, ou muitas vezes uma esfera com uma meia-lua, ou uma esfera com depende da linha de yoga que te falar. Já o símbolo do chakra cardíaco é este. Por que aquele? Dá uma olhadinha. Usando um conhecimento agora hermético do Antigo Egito, a tábua de esmeralda do Hermes Trismegisto. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, no milagre de uma só coisa. Por que isso? Ora, nós não temos uma energia descendo? É esta. Nós não temos uma energia subindo? É essa. E onde é que elas se encontram? Se eu cruzar 2 triângulos, que figura que eu vou ter? Significa que o céu e a terra se harmonizaram em mim. Esse é o símbolo do chakra cardíaco, do elemento ar no chakra cardíaco, tá? E Yan é o Bijamantra dele. Lá no chakra umbilical, a glândula é o pâncreas e o mantra é Ram. Lembra de Ramatiz? Vê se isso aí é uma pista. Outra que eu estou te dando, Ram. Não é Ram, Ram. Tá? Igual se eu falasse Rama. Por exemplo, Ramatiz não é Ramatiz, Shri Ramatiz. Rama, é o R tem um som, não é Ram, Ram. É o Bijamantra do chakra umbilical, tá? A cor que aparece no umbilical com mais frequência, amarelo. E naquele dia que você comeu uma feijoada que não bateu, você acha que fica amarelinho? Tá? Hein, Fábio? E o mantra disso seria Om. Numa feijoada que não bateu legal, você ficou com dor de barriga. É, porque seria o merda. Certo? Sem dúvida. Gente, vocês não sabem, mas ele está tão meigo hoje. Gente, agora uma coisa que é um dos segredos yogis também, gente. Presta atenção, porque isso aqui vai te clarear um monte de coisa. O símbolo do ar, acabei de te explicar. O outro era uma esfera, tá? Qual que é o símbolo do chakra umbilical e o elemento? O elemento é o símbolo é... Veja o interesse disso. O chakra umbilical aqui. Você vai gostar de saber disso aqui, Flávio. O chakra cardíaco aqui.
Lá o laríngeo, para baixo o sexual. Tá? Cardíaco e umbilical. Se a pessoa está de frente para você, à esquerda eu vou ter o baço, lembra? Aqui a boca do estômago e à direita o fígado. Pergunto a você, tem um chakra em cima do baço, mas não é um dos 7. Teria um chakra em cima do fígado? Pensa se o fígado é um órgão vital. Não tem chakra em cima, mas não é um dos 7, mas seria equivalente ao do? Tá, o estômago é um órgão importante. Teria um chakra em cima, mas não é um dos 7, é um dos secundários. Então, fígado, estômago e baço tem um chakra em cima de cada um que responde ao principal da região, que é o umbilical, que controla toda a área. Esses 3 são secundários desse. Do mesmo jeito que os chakras dos dedos são secundários da... Tá dando para acompanhar? Então, existe um chakra na boca do estômago, o chakra estomacal, mas não é um dos 7. Como existe o do baço e o do fígado. Poderia chamar chakra hepático, chakra estomacal, chakra esplênico. 3 chakras secundários do... Agora, puxa uma linha do baço até o estômago, uma linha até o fígado, depois uma linha umbigo. Que símbolo que eu tenho? Um triângulo. Está dando para acompanhar? Logo, os símbolos também não foram aleatórios, os hindus estavam escondendo informação. Agora veja, entre o estômago e o umbigo, nesta região aqui, eu tenho uma série de terminais nervosos que se juntam lá atrás, perto da coluna. A ciência chama isso de plexo solar. O plexo não é chakra, é físico. É estudado em aula de anatomia. Mas como ele está nesse perímetro energético, se diz que o chakra umbilical energiza o plexo. Agora, o chakra não é o plexo. Agora, quantas vezes eu vi o pessoal confundir chakra umbilical com plexo solar? Tá? É outra confusão que fazem. Plexo é físico, o chakra está no duplo. Entenderam agora que uma coisa não é a outra? Tá? Mas há um conjunto, daí o triângulo representa tudo isso. O que eu fazia, sempre fiz essa confusão por um detalhe muito simples. O umbilical você não detecta na radiestesia, o plexo solar. Exatamente. Você detecta. Exato. É energizado por ele, mas em conjunto com os outros 3. Olha só que interessante. Aí isso é chamado em ocultismo de triângulo de força. Porque é um triângulo de força. Realmente você vai pegar no meio a medição. Tá certinho, tá? Mas esse é um detalhe, para não confundir plexo com chakra. Esse é outro erro comum. Bom, oi. Existe alguma explicação de rompimentos, dor, no caso, desse chakra, por rompimentos afetivos? Pode acontecer. Eu faço uma distinção. Eu disse para vocês, aqui está o cardíaco. Chakra cardíaco seriam sentimentos, no sentido maior. O chakra, esse triângulo com o chakra umbilical representaria as emoções instintivas, ou seja, medo, agressividade, sei lá, ânsia, irritação. Aqui, amor, alegria, compaixão. Então, tudo que é mais pesado emocionalmente é nessa área que dói na gente. A área, pode observar, gastrite, úlcera, estresse, é essa área. Tá? Então eu vou falar, é mal de amor? Não, porque amor não tem mal. Se você falar que amor não tem mal, você não sabe o que é amor. Amor é luz, amor é paz. Agora, o que incomoda é a emoção. Então, quando alguém fala equilíbrio emoção, não está dizendo para não amar, porque você só equilibra emoção amando mais. Né? A diferença é que há níveis de emoção densa e aquela mais sutil. Quando Jesus falava amai-vos uns aos outros, deixa eu dar um exemplo. Quando a gente fala a palavra paz, isso é paz mesmo ou é o intervalo entre duas guerras? Tipo, você não está brigando, você fala, estou em época de paz, até estourar a próxima guerra, não é? Conclusão, isso não é paz, é a espera do próximo conflito. Você está em paz enquanto ninguém te incomodou. Se alguém te incomodou, você vira uma fera. Logo, tua paz não era perene, era uma paz temporária. Essa é a paz dos homens. Os hindus falam de uma paz espiritual chamada Shanti, um estado de consciência em que você é sereno. É isso que Jesus falava, minha paz não é desse mundo. Não é a paz dos homens, mas uma paz perene. Essa é aqui, a paz dos homens é aqui. Entendeu? Aqui é a guerra. Agora, repara se estaria correto eu dizer isso aqui, ó.
A ideia que me ocorreu agora, foi bem legal. Vamos imaginar que, não botei aqui, que este triângulo seja coronário, frontal, faríngeo. O outro, base, sexo, umbigo. Está faltando um quem no meio? Olha lá, está faltando um chakra? Qual? Cardíaco. Esse precisa ascender até aqui. Este precisa descer para inspirar o processo desse com esse aqui. Se eu juntar os dois, que figura que eu tenho? Tá? Por isso, todos os mestres vão falar do caminho do coração. É onde eu harmonizo a mente e o corpo no equilíbrio. Se o coração estiver ruim, padece a mente, padece o corpo. É aqui o centro agora. Muita gente fala, que coração o quê? Isso é romantismo. Romantismo ruim é no umbigo. Sentimento bacana é aqui. Mas não se separa emoção de sentimento, parece que é a mesma coisa. Ai, o amor, o outro lado do amor é ódio. Não, o outro lado da emoção é ódio. Porque amor não pode ter ódio, senão nem é amor. É lógico. Por isso, na Terra eu acho que nunca existiu amor, nós só tivemos emoção. Quando vê alguém com amor, te enfiou na cruz. Nós não temos amor, a gente tem emoção, um apego do cacete, em ciúme, tudo junto, uma insegurança. Amor mesmo, acho que não é coisa da Terra. Talvez a gente esteja evoluindo daqui para cá, para uma outra condição, sei lá, em outro lugar, expressar algo melhor. Porque aqui o que tem é uma briga emocional de lascar, né? Amor mesmo acho que não tem por aqui não. Vamos lá para o chakra sexual. Acalmai-vos, irmãos. Estamos quase chegando. Gente, na descida, nós teríamos o chakra sexual. Agora, detalhe, ele não está mostrado ali. Está mostrado da base da coluna, que seria depois de frente. O chakra sexual é chamado em sânscrito Swadhisthana. Tradução: morada do eu, morada do sol ou morada do prazer. Quando você fala morada do prazer, associando a chakra sexual, está na cara que isso é orgasmo. Né? Mas com nome por metáfora. Morada do sol, quer dizer, algo que brilha muito no ventre. Morada do eu, quer dizer, algo que centra as coisas, né? E que flui na relação com o outro. Esse é o chakra sexual. Todo o Oriente fala dele e não fala do baço. Por quê? No Oriente não teve padre para dizer que sexo era pecado. Conclusão: a China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão. Índia e China é quase metade da população mundial. Por quê? Não teve ninguém para dizer que era pecado, eles mandaram bala no sexo. Né? Foram fundo, não tem culpa, é natural, mandaram bala. Uma expressão da natureza, homem e mulher. É, mas é isso agora, mas não no mundo árabe ou na China antiga. Na China, tem áreas do interior da China que é uma ignorância. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. No Brasil você tem 230 em Amazônia, 230 mil. E eles têm 1 bilhão e 400 mil. E num país um pouquinho maior do que o nosso, com metade do país sendo deserto de Gobi sem poder cultivar. Calcula-se que 40 milhões de seres humanos moram em cavernas no interior da China. Você entra na caverna, tem geladeira, tem as coisas, mas mora em caverna. Não tem espaço. Outra, por que a China não arranjou ainda uma guerra mundial? Tendo bomba atômica, o regime comunista, por que eles não encrencaram ainda com os Estados Unidos? Embora odeiem japonês, eles odeiam russos também. Porque eles sustentam os Estados 40% do consumo de arroz consumido na China vem da América. Se você lutar com o americano, o teu povo morre de fome porque o arroz não chega. Como é que você vai lutar com o produtor de arroz que te alimenta? Agora, vai lutar com a Rússia porque a Rússia não passa arroz para eles. E o Japão a mesma coisa. Por isso que a China não arruma uma encrenca. Depende do arroz vindo do Ocidente. Luta com o Ocidente, morre de fome no país. E tem umas certas coisas, você vê que parece que é equilíbrio da natureza para não dar zebra, né? Uma coisa bem...
Esse chakra, gente, o chakra sexual, ele tem, a ligação dele são as gônadas. Testículos no homem, ovários na mulher, glândulas de reprodução. Tá? Baixo ventre são as glândulas que estão ali. O elemento dele é água, naturalmente, vias urinárias. O símbolo é meia-lua. Tá? O bija mantra dele. Vamos. Até o bija mantra tá certo. Você chega pra mim e fala, vamos? O bija mantra tá certinho. Vamos, por isso que tem 1 milhão de pessoas lá. Vamos. Né? Vamos. Porra, acabou fundo. Acabou fundo. Só para não confundir. O que é chamado Swadhisthana na Índia, que nós estamos chamando de chakra sexual, muitas vezes é chamado de chakra sacro, por causa do osso sacro, chakra sagrado. No Japão é chamado simplesmente hara. Hara é uma palavra japonesa significando parte de baixo da barriga, parte inferior. Daí o samurai antigo fazia o harakiri, queria cortar ou hara, tá? O corte tem que ficar à borda da vida, quer dizer, o corte no hara, significando que corta o centro da vida. Tanto o japonês quanto o chinês medita cá embaixo. Não é que ele fica inferior, ele vem para cá para descansar o cérebro. E fica aqui, o centro de gravidade, depois ele volta para cá. Então você vê o cara fechado o olho no metrô, ele está aqui a mente dele. Quer dizer, não é umbigo, considera umbigo para parte inferior da barriga. Hara em japonês. Então, muita gente também faz confusão com essa palavra. E na China é chamado Tantien inferior. Também conhecido como Xingyi, o lugar da essência vital, que são as Tantien inferior, quer dizer, um dos centros. O chinês divide em cabeça, Tantien superior, Tantien médio e Tantien cabeça, peito e ventre. Tá? Ventre, Tantien inferior, onde está o chakra sexual. Quer dizer, muitos nomes para o mesmo ponto. Vamos para o último dos chakras. É o chakra básico. Nome sânscrito, Muladhara. Mula, base. Adhara, fundamento. Quando você fala Muladhara, base e fundamento do equilíbrio do corpo, é a base da coluna, que é o que sustenta o corpo. Daí é chakra básico, de base da coluna. Tá? Detalhe, esqueci no anterior, a cor é o laranja, chakra sexual, naturalmente. Tá? Esse aqui é o vermelho. Saibam que outras cores podem aparecer naturalmente. As glândulas ligadas as suprarrenais tem uma em cima de cada rim. Projeta adrenalina quando você está ansioso ou com medo. Né? Então, quando a energia sobe vindo da base da coluna, ela entra pelos pés, sobe até o períneo, entra pela base e se espraia pelas costas, pegando as suprarrenais na subida. Tá? Esse chakra é o único capa-boca para conclusão. É a conexão nossa com o planeta. Não com o elemento Terra, com a mãe Terra, o planeta inteiro. É a tomadinha que nos liga e capta energia. E então, dentro desse chakra, pode-se captar um tipo de energia mais refinada que os hindus chamam Kundalini. Que aí entra um outro processo que hoje eu não tenho como mostrar, porque seria uma palestra totalmente à parte, fora dos chakras. Agora, raramente você vai estudar Kundalini sem primeiro estudar chakras, tá? Mas esse chakra não é a Kundalini, é por onde ela passa para o processo ascensional, tá bom? Vamos dar uma olhada agora genericamente no chakra, depois de todas essas explicações. Vamos lá, Flávio. Elemento terra. Elemento terra e o bija mantra, desculpa, esqueci. Lam. Lam, base da coluna. Lam e o elemento é terra. E o símbolo? O símbolo, quadrado. Terra, quadrado. Água, meia-lua. Fogo, triângulo para baixo. Estrela aqui. E a esfera com outro símbolo dentro. Tá? São 5 elementos. Vocês estão vendo aqui os chakras principais. Olha a raiz do chakra da base e a boca que sai na altura do períneo. Para quê? Para puxar. Mas a base está aqui, ó.
Vai. Essa é uma figura antiga da Índia, mostrando a chakras, figura do século XVII. Vai. Se a gente visse os chakras num corte lateral, a linha escura seria a pele, a boca do chakra para fora e o talo que vai dar lá na coluna, num corte lateral, para ter uma ideia. Vai. Num corte frontal, nós temos a boca frontal de um chakra e 4 chacrinhas em volta. Esse é o chakra da base da coluna. Por que eu sei? Tem 4 raios. Isso é uma coisa que também hoje eu não tenho como te mostrar. A quantidade de raios de cada chakras, que por metáfora o yoga chama de pétalas. Tá? Isso tem que ficar para um outro dia. Pera, volta um instantinho. Para você identificar a boca de um chakra, para ter uma ideia, por correlação, pega a pia ou tanque de lavar roupa, põe um tampão e enche. Quando estiver cheinho, retira o tampão. O ralo vai começar a succionar a água, criando um movimento helicoidal, quer dizer, um movimento de vórtice da água. Se você pudesse ver um chakra, seria um vórtice de luz. Para ter uma ideia, um vórtice de água. Imagina um vórtice de luz, que você vai entender o que é um chakra. Tá? Vai. Olha os chakras principais, nota que o sexual foi cortado. E olha os chakras secundários, palmas das mãos, plantas dos pés, joelhos e outras partes espalhadas. Praticamente ao ponto de eu dizer, cada poro tem um microchakra. São bilhões de pontos brilhantes. Vai? Visto de lado, os chakras têm bocas para frente e para trás para harmonizar a energia, de cima e de baixo para fazer um todo equilibrado. Olha a cabeça com mais detalhes. Vai, olha agora de lado. Vai, olha a mão. Tá? Por isso é importante quem trabalha com energia saber os pontos que tem nas mãos. Vai, olha de lado. Passa a passagem da energia. Vai. Note lá. Pode ir, ó. Vai. Nota que na passagem da energia, olha como é que os chakras dão uma ativada. Né? Por isso que é bom, quando a pessoa já não consegue sozinha, procurar uma ajuda. O que eu quis dizer antes é que antes de qualquer coisa, que tal tentar se dar um jeito? Na causa para eliminar o efeito. Né? Ao invés de só tratar o efeito e tomar a energia de alguém. Vai. Olha a abertura. Aqui o chakra sexual foi devolvido, o baço foi tirado. Tá? E o chakra umbilical está um pouquinho mais para cima. Mas é isso aí. Vai, olha o bebê. Bonitinho, mas dá uma despesa. Eu tenho 2 filhas. Uma despesa de lascar. Aqui, se nós temos chakras nas palmas das mãos, quando a gente aperta as mãos, o que acontece? Fusão de energia. Entretanto, os dois não se gostam. Um é torcedor do Grêmio, o outro é Inter. Um é Figueirense, o outro é Avaí. Pode olhar, a energia dos dois não entra. Vai. Olha a diferença agora. 2 amigos. Veja, houve um acoplamento áurico. As energias se... Então, por isso, às vezes, ao cumprimentar alguém ou abraçar, dá um prazer. Prazer mesmo. Sabe, puxa, que legal te ver, né? Aquela coisa quando há amizade e alguma coisa bacana, nunca tenha medo de abraçar alguém ou apertar a mão. É uma fusão de energia. É uma coisa bem legal. Aí, a passagem da energia nem sempre precisa ser com as mãos, né? Tá? Olha lá, pode ser diretamente pelos... O segredo é não gastar a sua energia, e sim, a não ser naquela exceção que eu falei de alguns médios que... Mas aí é uma exceção que tem que ver. Vai? Olha só. Quando a pessoa recebe energia, às vezes o corpo astral fica meio frouxo. Aí a pessoa fala, eu tomei um passo que é zonzo. Não é zonzo, é que ficou meio fora do encaixe. Vai? Olha lá. Pode ir. Volta um instantinho. É o Flávio, de terno. Pintou o cabelo, de terno. Quando eu era mais novo agora. Vai. A pomba do Vivi. Essa é uma figura do Oxalá dos cultos afro-brasileiros. Não é a figura do Oxalá que eu queria te mostrar, mas como é que seria um chakra frontal aceso. Então, por exemplo, alguém te fala assim numa visualização, fecha os olhos, ergue os pensamentos, abre o coração e quietinho, com a força da vontade, visualiza um foco de luz branco pulsante por uns minutinhos na sua testa, como se fosse um pequeno sol que... Essa é uma das maneiras de ativar os chakras.
pulsações energéticas por dentro, com calma, com tempo, não é no meio de uma palestra correndo para lá e para cá, mas num desenvolvimento que a pessoa possa fazer todo dia. Agora veja, vocês já poderiam fazer, porque pelo menos a base você já tem. Aí chega alguém e fala, ai, mexer com chakra é perigoso. E por quê? Eu fui concentrar aqui, ficou um negócio pulsando. Pô, e era ótimo pulsar, mas ele não sabe disso, né? E daí por diante. Então o conhecimento é vantajoso para você entender como é que aquilo funciona. Vai? Aqui os chakras da cabeça, incluindo os secundários. Você notou que tem chakra na ponta da língua, céu da boca. Por isso os yogis colocam a ponta da língua no céu da boca, para fechar um circuito e ativar a pineal lá em cima. Vejam quantos pontos. Vai? Uma pessoa não pode ela própria trabalhar suas energias e virar um alto reiki, um alto passe e fazer nela mesma? Então tenham detectado uma coisa estranha. Pessoas capazes de curar os outros, melhorar os outros, muitas vezes são incapazes de melhorar a si mesmas. Porque quando você lida com o outro está fora de você. Não há identificação. Sente para mim. Deixa eu dar um exemplo. Tem alguém jogando baralho, dominó ou xadrez. Esse alguém não está vendo uma jogada. Todo mundo que está de fora fala, que jogada, como é que ele não está vendo? Mas só quem está de fora que está vendo, não é? Porque quem está jogando está identificado com o jogo, logo não tem distanciamento crítico para ver outra via. Por isso, trabalhar com o outro é mais fácil do que com... Nós estamos envolvidos com a gente mesmo. Então tem uma técnica que eu uso, eu não sei se eu comentei da outra vez aqui, acho que não. Eu sento, é um exercício imaginativo. Coloco uma música suave para tocar, primeiro ergo o pensamento para o universo, me abro para um amor superior que possa me guiar. Quer dizer, eu não estou pedindo nada, estou pedindo para eu achar a resposta, mas eu mesmo. Mas a inspiração para eu pensar melhor. Eu não vou pedir nada que eu já não possa, porque eu não sou um mendigo, para ficar pedindo algo que eu já posso fazer. Sabe? A gente tem que parar de pedir e exercer a capacidade que a gente tem. Nós não somos mendigos, somos no mínimo um pedaço de Deus na carne. Não vai fazer por menos. Né? Ai, tô mal, homem, não, peraí, deixa eu me ajeitar. Se não deu, eu peço a alguém. Mas, pô, pelo amor de Deus, um Deus tem que brilhar. Né? Todo mundo fala que tem Deus dentro, mas ninguém acende. Ah, pera, vamos acabar com a teoria, vamos parar de mendigar e vamos ir na hora de fazer uma prece que seja de agradecimento. Não para pedir nada. Né? Isso não é ego, é abertura. Então eu vou, puxo uma energia boa, me sinto bem, fecho os olhos. Então, imaginativamente, eu estou sentado, eu imagino que eu me projetei para fora do meu corpo, mas eu não saí do corpo, é imaginativo. Imagino que eu saí do meu corpo, viro e olho o sujeito que sou eu sentado. Aquele rapaz bonito e forte sentado ali. Então eu olho para aquele cara, imagino, e eu fico de fora pensando o seguinte: se eu fosse ele, que conselho que eu daria para ele sair desta situação se eu não fosse ele? Se eu fosse um amigo dele e ele tivesse me pedido uma opinião, o que eu falaria? Nesse caso, eu me vendo de fora, eu consigo ver outra jogada, que ali de dentro eu não consigo. Basta desidentificar que você acha algum caminho diferente. Quando você estiver em crise, faz isso e vê o que vem. O que você faria se não fosse você, fosse um amigo na mesma situação que te pedisse um conselho? O que você diria? Tá? Desidentifica que de fora você vai achar outra opção. Eu uso essa técnica há muitos anos. Assim eu acabo achando alguma alternativa que dentro de mim eu não consigo. É uma técnica. Vamos lá, desliga aí. Vai. Aqui a aura da mulher. A aura da mulher é mais larga do que a aura dos homens. E a mulher é mais baixa, vê se vocês vão entender, mais chata. Chata que eu digo, mais achatada, é isso que eu quero dizer. E mais larga. Vai. A aura do homem é mais magra e mais alta. Por quê? Entende? Mas, tecnicamente, a mulher, embora seja mais chata, ela é mais larga e tem mais energia. Por quê? Ela tem um par de seios que o homem não tem. A aura peitoral dela, e ela tem um útero. O homem não tem, que faz isso. Então, olhando uma mulher, ela é mais baixa e bem mais dilatável. O homem bem mais magro e mais alto. Então, tecnicamente falando, o corpo da mulher tem muito mais energia do que o corpo do homem. Por causa dos seios e do útero. Ela passa menstruação. Oi? Obrigado. Tá? Chakra umbilical aceso. Vai. Olha o chakra laríngeo. Pode ir.
Olha os dois chakras de baixo acesos. Vai. Vocês estão notando que a energia de uma está misturada com a outra? Isso se chama acoplamento áurico. Por isso, quando você vai tratar alguém, você acaba sentindo o que a pessoa estava sentindo. Tá? Por isso, uma dica preciosa. Antes de você pegar alguém para tratar, primeiro se enche de luz. Acabou, não atende o outro paciente, se enche de luz de novo e limpa para tirar o que ficou. O que um médico faz? Lava a mão depois. Tá? Senão você troca a energia de um para o outro. E fora trocar o obsessor do paciente com o outro. Porque tem quem atende sabe que tem uns que vêm no meio sozinho. E pior que o obsessor não paga consulta. A pessoa vem, fica uma hora, ela vai embora, o obsessor fica sentado na cadeira. Agora não, agora é a minha vez. Não tem isso, então tem esse detalhe. Todo mundo que trabalha com o público sabe que eu estou fazendo. De vez em quando fica uma carga, às vezes pesada. Então, acabou de atender, simplesmente, e uma coisa, sempre que desconfiar que existem presenças invisíveis junto com a pessoa, na hora de você passar energia para a pessoa, trabalha no atacado, não no varejo. Ao projetar para ela, pense o seguinte: tomara que ela e todas as presenças espirituais que estejam aqui melhorem agora. Já vai no atacado. Para evitar um ataque espiritual depois. Então o segredo é esse: sentiu que tem algo? Trata do conjunto, não trata só da pessoa, porque senão o conjunto vai ficar para pesar para você depois. Olha só, esse é o acoplamento áurico de casal. É um dos mais perfeitos que existe. O maior acoplamento que existe é da mamãe para o bebê, né? Tá ali junto. Depois de um casal que tem uma relação profunda e bacana, ó. Vai, veja. Passa, olha só. Quer dizer, a energia de um equilibra o outro, né? E harmoniza mesmo. Agora, não estou dizendo que todo mundo que vive na Terra precisa de outro para fundir, mas faz parte da natureza humana. Agora, tem gente que pode estar bem sozinha, né? Então, o conselho qual é? Fique bem sozinho. Quando aparecer alguém, compartilhe o teu bem. Se a pessoa sair, continua do jeito que você estava, bem. Não dependa de outro para ser feliz. Seja feliz por você mesmo. Eu existo, eu estou bem. Quer ficar comigo? Fica. Eu vou dividir meu bem contigo. Agora, o dia que você sair, eu vou ficar igual do dia que eu estava de chegar. Bem, eu não dependia de você. Sabe? Tem que haver isso, gente. Porque uma hora, a gente nunca sabe a hora que a morte leva as pessoas. E aí você vai ver a pessoa chorando. Meu amor foi embora, minha vida se acabou. E é uma tolice. Tem 6 bilhões de pessoas no planeta. Só foi um embora. Por que você está triste? Porque apostou sua vida só naquela pessoa. Que tal apostar a vida em você? E dividir com quem estiver junto a felicidade. Se um dia a morte arrebatar a pessoa, continue do jeito que você estava antes da pessoa chegar. Bem. Né? E eu sei que teoricamente é mais fácil falar do que na prática, para todo mundo, é claro. Mas que seria o melhor, seria, não seria? Né? Vai? Aqui a mediunidade, tá? Olha, o guia espiritual, o mentor e o médium. Vejam, qual a diferença? O espírito não tem duplo etérico, não tem corpo físico. Não há entrada no corpo, é um acoplamento áurico e psíquico. Controla a mente que você controla o corpo. Não precisa entrar e sair, controla a mente. Vai? Veja, a aplicação de energia sozinha e a aplicação mediúnica. Está lá o espírito atrás. Vai? O acoplamento áurico do espírito com o médium. Uma coisa, para vocês que são reikianos ou massagistas, pode acontecer uma coisa. Você está massageando o paciente, ele relaxou, ou ele tomando um reiki, ou passa, ele dorme. Enquanto ele dorme, se dormiu pelo menos 10, 15 minutos, o padrão de ondas cerebrais cai e o corpo espiritual faz isso. Quando o corpo espiritual do paciente faz isso, os guias que trabalham contigo chegam ali, ó, tratam o corpo espiritual. Depois, quando a pessoa encaixa, ela está bem melhor. Às vezes não foi teu reiki, não. Vamos botar a bola no chão. Baixar o ego. Às vezes não foi o teu reiki. O teu reiki propiciou a abertura para a pessoa, porque qualquer método de trabalho tem seus guias. O reiki tem os seus guias. A cura plânica tem os seus, e todos vão lá e... Então, às vezes, o reiki serve para abrir a luz para o outro entrar. Vamos baixar a bola nossa. Né? Porque tem gente do lado de lá que mexe muito melhor que a gente com essas coisas. Às vezes a gente abre alguém para eles entrarem no circuito. Com todo mundo acontece, depende do método. Ali, ó, 2 amparadores ajudando o pessoal. Ó. Aqui, dá para ver o duplo etérico, né? Colado à pele.
tá? Vai. Quando ocorre a saída, o duplo etérico projeta os filamentos que formam o famoso cordão de prata. Vai. Se eu tirar a pele da pessoa, olha como é que a gente vai ver. Vai. Olha um beijo sem pele. Entenderam agora porque que Deus inventou a pele? Se não tivesse pele, ninguém beijava. Vai. Já foi? Já foi, o resultado é esse. Vai. Se não tomar cuidado, o resultado é este. Ou seja, despesa. Olha essa aí que linda. Essa não. Se vocês quiserem baixar essas imagens aqui, entra nesse site aqui, ó. Seja pra mim. Pode baixar direto de lá. É um artista americano. alexgray.com. É um artista americano. Todo o site dele tem essas figuras sem pele. Ai, que legal. São muito bonitas, vocês podem baixar lá, tá? alexgray.com, não tem BR, que é o site americano. Outra coisa, eu estou deixando esse disco aí com essas imagens e as de ontem da palestra que eu dei de projeção aqui com o Flávio. Depois, quem quiser cópia das imagens todas. Quem tiver data show pode usar no seu grupo, passar para outros e dividir informação também, né? Ou quem quiser ter no computador, é só falar com o Flávio, tá? Pode apagar? Tá aí o casal com o bebê. Então, no finalzinho. Olha, os chakras, esses aqui são os bijas mantras em sânscrito. Lam, Vam, Ram, Yam, Am, Yom. São os bijas mantras nos caracteres originais. Vai. O corpo humano é energia condensada. E se a gente descondensasse, fizesse o contrário? Vai. Vai. A gente chegaria na estrutura do corpo que é essa, um campo de luz, porque matéria é energia. Vai. Aqui, os yantras dos chakras, quer dizer, as figuras representativas. Esse é o da base da coluna, 4 pétalas, o bija mantra Lam, ó, tá? O elemento quadrado, o elefante, que é o animal. Tem vários simbolismos ali dentro. Vai. Esse é o sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. Vai. Olha uma interpretação agora artística dos chakras. Base da coluna. Vai. Esse é o chakra sexual, umbilical, chakra cardíaco, laríngeo. Olha o frontal, que beleza. Como se fosse o terceiro olho abrindo. Vai. E olha o coronário. Coroa e lá dentro do coração, na câmara secreta, o espírito que vai subir para expandir a consciência. Vai. Aqui, olha, outra, ó, chakra da base da coluna, o bija mantra está aqui, ó, Lam. Vai. Olha lá embaixo. Vai. O chakra sexual não tem, está faltando essa figura. Esse é o chakra umbilical. Vai. Está ali. Vai. Cardíaco. Está lá. Laríngeo. Calma, santa, tá rápida. Chakra laríngeo, vai. Pode ir. Chakra frontal. Lá. Vai. Chakra coronário. Passa. É um bom livro para quem quiser estudar os chakras, é o Pranic Healing, Cura Prânica. Ele tem uma edição em português chamada Milagres da Cura Prânica. Na edição original, ele se chamava A Antiga Arte e Ciência da Cura Prânica, do Choa Kok Sui. Eu tenho o original em inglês, mas no Brasil saiu sem as figuras coloridas. Quando foi agora na década de 90, mudaram o título do livro e botaram as figuras coloridas. Chama-se Milagres da Cura Prânica, da editora Ground. Vocês vão ver essas figuras aqui lá. Vai. Pode passar. Ó, chakra da base, chakra sexual, esse é o chakra umbilical, chakra do baço, chakra do plexo solar, que seria a boca do estômago, tá? Vai. Chakra cardíaco, a boca da frente. Vai. Passou um, são dois, né? Volta um instantinho. Tá lá, back heart. É, boca de trás do chakra cardíaco. Vai. Laríngeo, chakra frontal, coronário. Tá? Você vai achar essas figuras no Manual da Cura Prânica.
Tá? Vai. Esse é o último? Acabou? Bom, para terminar, deixa eu explicar, é uma pergunta que ela me fez ontem, o nome do Ramatiz. Gente, deu para entender os chakras? Deixa eu explicar o nome do Ramatiz. O Ramatiz é um espírito desencarnado. Não adianta. Toda vez é isso. Você viu que ele fez com o outro. Como é que você aprendeu isso aqui? Tem que amarrar? Ou vai passar mensagem por outros médiuns. Então, o Exílio Mais, entre as décadas de 50 e 70, lançou vários livros. A diferença é que, embora o público-alvo fosse o público espírita, o espírito trazia conhecimento de fora da área espírita. Yoga, vegetarianismo, ufologia, chakras, coisas que na época o meio espírita não recebeu muito bem, que estava muito trancado dentro da coisa do Kardec, só sem abrir muito. Às vezes nem André Luiz o pessoal aceitava. Hoje está bem diferente o contexto, né? Muitos centros falam em chakra, mas ainda tem centro bem fechadinho. Então, as mensagens do Ramatiz sempre priorizaram a coisa universalista. Quem já leu o livro sabe. E ele alerta no livro dele que vários discípulos dele estariam encarnando na Terra para passar a coisa universalista. Se você olhou meu trabalho é universalista. Tá? E aí, o que aconteceu? O Exílio Mais, na década de 70, abriu um grupo de Umbanda e começou a fixar o trabalho dele na Umbanda. O Ramatiz tinha avisado a ele: um médium que trabalha comigo não pode pertencer a grupo algum, para poder ficar livre, para poder... Não pode haver filiação. Tanto que o Ramatiz tinha até um livro que falava de Umbanda também. Mas o problema é que o médium não podia nem ser maçom, nem espírita, nem isso ou aquilo, para poder fluir um trabalho eclético. E o Exílio Mais fincou o pé na Umbanda, montou um grupo e cada vez influindo na Umbanda esqueceu o yoga, esqueceu todo o resto. Nessa hora o Ramatiz se afastou. O Exílio Mais foi fazer uma operação de hérnia de disco, o cirurgião errou o corte e ele ficou paralítico. Entrevado na cama. Se revoltou, queimou os originais dos livros do Ramatiz, quase ninguém sabe dessa história. Queimou, renegou o espírito, você tem uma ideia, e aí ficou entrevado. Acontece que algumas pessoas trabalhavam com o Exílio Mais e ele falava coisas que o Ramatiz dizia antes. Uma das coisas que o Ramatiz queria e que faltava no trabalho dele era explicar para os ocidentais projeção astral e mantras. Pode olhar os livros anteriores, não tem. Que eram 2 assuntos que ficou faltando. Então ele foi catar outros médios para fazer essa parte que o médium não conseguiu cumprir. Adivinha quem foi um dos caras que ele achou? Eu. Imagina se eu sou talhado para essa área de projeção e mantras. E aí foi catando, e foi quando na década de 80 ele começou a aparecer para mim. E aí tem toda a história que eu não vou contar aqui porque deixa para lá. O que acontece é que o Ramatiz é um espírito hindu desencarnado. Segundo ele, a última vida dele ocorreu no século IX depois de Cristo. A história que ele conta de a união de 2 fraternidades que vieram para o Brasil. Mas primeiro o nome dele. Por volta de 1500 a.C., surgiu um sábio na Índia chamado Valmiki. Valmiki era um ladrão de estrada, um salteador. Sustentava os pais mais velhos e a mulher e os filhos com produto do roubo, mas não contava em casa de onde que ele trazia o dinheiro. Um dia passa o sábio Narada, um dos grandes mestres da Índia, e ele assalta o sábio Narada. Tira toda a roupa do sábio Narada e amarra o sábio Narada numa árvore pelado, os mosquitos em cima. E aí o sábio Narada falou: você sabe que roubar dá karma? Não dá. Por quê? Porque com esse dinheiro eu sustento meus pais velhinhos, minha mulher e meus filhos. Obviamente que se der karma, eles vão dividir o karma comigo. E aí o sábio falou: eu acho que não. Vai lá e fale para eles da onde você está tirando o produto, o dinheiro, onde que veio. Ele largou o sábio amarrado, foi lá, perguntou para os pais: sabia que o dinheiro que eu trago é de roubo? Os pais: o karma é teu. Falou para a mulher e para os filhos: o karma é teu, ninguém queria dividir nada. Ele voltou e falou: família ingrata. Desamarrou o sábio e falou: o senhor realmente é muito sábio, toma suas roupas. Aliás, o senhor é tão sábio, aquela família é tão ingrata, que eu não vou voltar mais para minha casa. Eu queria me tornar discípulo do senhor.
A essa altura, essa é a história clássica que a Índia conta. Eu estou contando adaptada, porque tem sempre a tempero brasileiro na história. Eu não vou contar igual o mestre hindu contaria, não. Tem um temperinho, bem tupiniquim. Eu presumo, aí entra a minha história, que o Narad vai estar puto, tá cheio de marca de mosquito, gente. Na história não diz, mas eu presumo. Ele vira e fala assim: você não tem condição de ser um yogi, que sua mente é muito... Agora, vou te dar um exercício. Entra nessa floresta e durante 5 anos concentra o mantra Om na tua testa, todos os instantes, Om, 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 que aí você vai virar um grande yogi. O cara acreditou e entrou na floresta. E aí o Narada começou a rir e falou assim: ele é tão indisciplinado, ele vai ficar aí 1 hora, vai enjoar e vai voltar a roubar os outros. Fora que essa selva tem mosquito pra caramba. Isso aí também não está contando a história, mas... E foi embora. Entretanto, o cara acreditou no que o Narada falou. Viveu na clareira da floresta e ficava o tempo inteiro Om, Om, Om. E fazendo isso durante 5 anos, ele mudou tudo. E aí alcançou um grau de concentração tão que ele ficava embaixo da chuva, noite e dia, Om, Om, nada afetava ele. Ele era irremovível agora, ficou forte. Os insetos em cima, ele Om, Om, nada abalava o homem. Às vezes ele descia na hora da floresta para tomar um banho lá e sentava, e tinham formigueiros em volta. As formigas subiam, cobriam o corpo dele, Om, Om. Passavam algumas pessoas de barco, ninguém sabia quem era o tal homem barbudo, dessa altura e cabeludo, que ficava cheio de formiga. A pessoa falou: qual que é o nome dele? Não sei, vamos chamar ele de Valmiki. Tradução de Valmiki: aquele que senta no formigueiro. Ninguém sabia mais o nome do cara. Os anos foram passando. Um dia ele teve um samadhi, uma expansão da consciência. E aí surge na mente dele Vishnu e fala: faça um épico contando da transformação de um ladrão num sábio. A transformação que foi contigo. Diga para todo ser humano que todo ser humano pode se transformar. Crie uma história. Conte uma história de que eu, o princípio absoluto, de vez em quando encarno como um avatar de mim mesmo para espalhar luz entre os homens. Faço um épico contando uma das minhas descidas. E aí ele escreveu o Ramayana, a história do príncipe Rama e da princesa Sita. A princesa Sita é sequestrada por um demônio chamado Ravana. E o Ramayana conta a história do resgate. O príncipe resgatando a princesa das mãos de um demônio. Qual que é a metáfora? Rama, o príncipe, é o espírito. Sita é o coração, sequestrado pelo ego. Você entendeu que a história é uma super metáfora. E o que o Valmiki fez? Pegou a história de um grande iniciado chamado Rama, na história da Índia, e criou na história dele a figura de um príncipe chamado Rama. Esse príncipe continha todas as qualidades do mestre ao qual ele estava exaltando. Só que o mestre não era casado nem era príncipe. E era milhares de anos atrás. Ele pegou o mestre e incorporou no personagem todas as qualidades do mestre e chamou-o de Rama. Então o Ramayana conta a história de Rama e Sita. E o que é o Rama? Um avatar do divino. Bondoso, guerreiro, corajoso, justo, leal. Então, ao longo da história da Índia, quando um discípulo chega num certo grau de mestrado, o mestre dele então fala: vou te dar um nome iniciático compatível com o grau que você alcançou. Então eles juntam palavras do sânscrito que formam a vibração da pessoa. Então, ao longo da história, vários yogis tomaram o nome de Rama como se fosse o seu, em homenagem ao grande Rama. Tiraram o nome de família. Deixa eu dar um exemplo. Esse aqui, ó, se chamava Mukunda Lal Ghosh. O mestre dele falou assim: seu nome vai ser Yoga Nanda. Por quê? Yoga é união, Ananda é bem-aventurança. Você, através da Kriya Yoga, vai trazer bem-aventurança para os homens. Depois passaram a chamá-lo de Paramahamsa. Parama é supremo, Hansa é cisne, um cisne branco. Porque cada animal, cada divindade na ilha tem um animal de poder. O animal de Brahma, o Criador, é um cisne branco. Alguém que veio mandado pelo Supremo, como um cisne celeste, que pousou entre os homens para, através do yoga, trazer. Então, os próprios nomes já eram mantras. E depois os discípulos chamavam também ele de Premavatar. Avatar, emissário celeste. Prema, amor celestial, amor divino.
um emissário do amor. Então, ao longo da história da Índia, se diz que Vishnu, o princípio do amor, divide Brahma, o Supremo, em Brahma, Vishnu e Shiva. Igual um católico, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, Vishnu, que é o amor, se diz que de vez em quando ele emana uma partícula dele mesmo e reencarna como um avatar. Então, ao longo da história da Índia, durante 9 vezes, Vishnu emanou um avatar de si mesmo. Na 7ª vez, o avatar se chamou Rama. Na 8ª se chamou Krishna. Vishnu, o mantra dele é Hari ou Hare. Como Rama e Krishna são emanações de Vishnu, tanto Rama quanto Krishna são Hari. Daí o mantra Hare Rama, Hare Krishna. Hari, o coração do universo, o amor do todo. Tá? Então, este Rama do épico Ramayana ainda tem esse contexto de avatar. Então, ao longo da história da Índia, vários yogis tomaram o nome de Rama e acrescentava sempre um nome depois. Então, para compor o nome, por exemplo, Ramananda, bem-aventurança de Rama, Rama Krishna. Esse juntou o nome dos 2 avatares só e foram tomando o nome Rama. Tinha então no século IX um yogi que morava na Índia, Ramatis. O que ele fez? Tirou o nome original e assumiu o nome de Rama em homenagem. Tá dando para entender agora? E ele pegou o nome da princesa Sita, porque o Ramayana fala de Rama e Sita. O que ele fez? Pegou Rama e chamou com Sita, de lá para cá, que é Tis. Tá? Sita é escrita assim. O que ele fez? Ó, T e Rama, que é Sita e Rama, casal fundido num só. E Shri, senhor Ramatis, não é Ramatis, Shri Ramatis, separado Rama e Sita num só. Tradução: alguém que é virtuoso, leal, seguro, correto no caminho espiritual. E sua princesa que é lealdade. Então não significa virtude e lealdade. Significa a emanação de Vishnu, Hari. Daí o nome Ramatis. Detalhe, a maioria das pessoas que frequentam os grupos Ramatis não sabe isso. E acham que só o Exílio Márcio podia ver o Ramatis. E eu que conheço isso, às vezes o pessoal acha que não, que eu não vi o Ramatis. Mas eu conheço o nome dos caras melhor do que ele. Vai entender o pessoal, né? Agora, a história dele é a seguinte, ele me disse, isso está em um dos livros também, mas ele me deu detalhes. Tinha, em fins do século XIX, uma fraternidade espiritual chamada Fraternidade da Cruz. O símbolo deles era um grupo de espíritos que trabalhava por cima da Europa, baseado nos ensinamentos do Cristo. No Oriente tinha uma fraternidade chamada Fraternidade do Triângulo. Era um grupo de espíritos que trabalhava ligados à atmosfera do Krishna, de Rama e Buda. Essas 2 fraternidades resolveram se fundir no espaço numa só. Passou a se chamar Fraternidade da Cruz e do Triângulo. O símbolo dessa fraternidade do Triângulo, obviamente, quando fundiu as duas, o símbolo passou a ser... Tá dando para acompanhar? Essas 2 fraternidades se fundiram e fizeram um plano. Parte daqueles espíritos com muitas vidas no Ocidente reencarnariam como hindus e chineses para levar os ideais de Jesus para o Oriente. Parte dos hindus desencarnados chineses e o pessoal de lá reencarnaria nas Américas para trazer o ideal dos orientais adaptado à forma ocidental de ser e modernizada. Está dando para acompanhar? E isso ocorreria durante o século XX. Vai descendo vários e vários aqui e lá. Característica desses caras, universalismo. Não consegue ficar preso na doutrina, não tem como. Né? E trabalham dentro da espiritualidade, mas sempre somando as coisas, equilibrando, sem ficar com radicalismo em coisa alguma. Então se diz que o trabalho do Ramatis é esse, com vários outros espíritos, né? que eu conheço outros. Aquele grupo que trabalha comigo, os iniciados, também é nessa linha, né? Agora é estranho, da maioria do pessoal que veio para fazer isso, quase ninguém é universalista. Que chega aqui, se enrola e se prende em algum lugar. Eu sou um dos poucos que ficou livre. É só ver meu trabalho que você vai entender. Quando eu lembrei do sânscrito, então, puta, aí ferrou.
né? Porque ficou fácil mexer com essa área. Por isso que eu tenho algumas mensagens do Ramatiz no meu trabalho. Eu já conhecia ele antes de eu reencarnar. Eu trabalhava do lado de lá com o grupo dele, já aí, lá para trás. Eu conheço ele, ó. Então, por isso a facilidade de pegar o material. Agora, tem um monte de gente que não acha que eu pego dele, mas não sabe nada disso. E aí? Né? Aí que está difícil. Não sou universalista. O que não bate com a linha do Espírito. Né? Então, eu não sou de nenhum grupo Ramatiz. Porque sendo universalista, como é que eu posso ser de um grupo? Alguém já perguntou, você é um ramatiziano? Não, eu sou universalista. Como é que eu vou ser ramatiziano? Não posso ser nada. Né? Então essa é a origem do nome que você acabou de ver. O nome dele é a junção de rama e cita em um só. Tá? Bom, gente, para quem não conhece, tá? A maioria já tem, mas eu tenho um site muito grande na internet. O site é imenso, cadastra o e-mail lá que você recebe os textos que eu mando semanais de temas espirituais, é gratuito, o site é imenso. Eu tenho um programa na Rádio Mundial todas as quintas, das 19 às 20, 95.7 FM só em São Paulo, mas você pode ouvir direto pelo site, no mesmo horário do programa. E todas as gravações do programa, nós temos uma seção de multimídia dentro do site, eu coloco as gravações dos programas todos do ano inteiro, está tudo lá. Tem uma sessão de entrevistas minhas, 2 vezes do Jô Soares, em vários outros lugares. Tem 2 livros meus lá para você fazer o download gratuito. O site é todo gratuito. Os textos que eu mando vão para 1 milhão de pessoas. É um dos maiores sites do país, é um portal praticamente, de temas espirituais, onde está focado em projeção astral e chakras, e temas espirituais assim, em geral. Tá? Lá tem as capas dos meus 8 livros. Tem um monte de capítulos sobre saída do corpo, sobre chakras, sobre aura. Você leva meses para navegar pelo site inteiro. E eu vou ter uma revista online dentro do site com vários colunistas que tem. E agora eu vou botar uma sessão de